Bom, pessoal, então, estamos aqui no curso NR1, Inclusão de Riscos Psicossociais, né? Como eu apresentei para vocês, vou trazer um pouquinho desse conteúdo do que está acontecendo agora. Como vocês autorizaram, esse curso está sendo gravado para vocês acessarem depois, né? E para outros colegas que não puderam estar presentes hoje. As dúvidas a gente vai estar tirando no campo chat. Quem for assistir gravado pode me mandar no WhatsApp, que eu vou estar à disposição para a gente poder esclarecer. Falei um pouquinho sobre o meu histórico, a parte de gestão, como psicóloga, como especialista em gestão, e também em clínica, né? E é isso. Então, vamos começar. Bom, o NR1, é importante a gente entender a parte teórica, né? O histórico. Então, a gente vai ver que tem um pouquinho de teoria, sim. Eu vou tentar falar de forma mais dinâmica possível, tá? E caso vocês acreditem estar um pouco monótono, é porque, se tratando de portarias, a gente tem que ser um pouco mais burocrático. Mas depois vai ficar um pouco mais prático, tá bom? Então, vamos lá. A gente, falando do histórico, a norma regulamentadora do NR1 foi editada pela portaria MTB, em 8 de junho de 78, tá, gente? A norma regulamentadora NR1, tá bom? Estabelecendo disposições gerais e regulando os artigos 154 e 159 da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, conforme a redação dada pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77. Durante, uma reunião da CTPP, em outubro de 2007, por solicitação da bancada de trabalhadores, foi decidida a inclusão do tema gerenciamento de riscos ocupacionais na agenda da CTPP, visando solucionar problema regulatório advindo da revisão de 94 da norma NR9, que instituiu o PPRA como programa limitado aos agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Vocês devem pensar assim, tá falando o quê, né? Nós estamos falando de leis regulamentadoras, porque, gente, começaram a se atentar para os riscos, e para a saúde, para a questão da consolidação de lei trabalhista, e para o olhar também sobre a saúde e segurança no trabalho, Então, tudo isso inclusive, obtido através de leis e de normas para que seja seguido, porque senão é o seguinte, cada empresa vai fazer de um jeito. Eu acho que eu vou fazer assim porque assim é legal, na minha empresa não tem risco de saúde e segurança, Na minha empresa eu garanto que não tem. Mas como que é feita essa fiscalização, Então, isso precisa seguir um parâmetro. No que diz respeito às ações de implementação, foram disponibilizados os seguintes instrumentos, Fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo microempreendedor individual, Ferramentas de avaliação de riscos para microempresa e empresas de pequeno porte, que não forem obrigadas a constituir o setor de segurança, e medicina do trabalho, saúde, segurança e medicina do trabalho, conforme previsto na NR1, o sistema de declaração de inexistência de riscos físicos, químicos e biológicos para microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com a NR1, e instrumentos de divulgação da norma, tá? A CTPP foi extinta e recriada por um decreto, e as atas das reuniões, iniciaram uma nova numeração. Isso aqui a gente não precisa de decorar, a gente só está entendendo a parte histórica, conceitual mesmo, de como que foi esse percurso. Então, existe uma norma regulamentadora número 1, depois dessa norma foram se atualizando outras normas e reajustes, E hoje nós estamos aqui com uma portaria de 27 de agosto de 2024, que aprova a nova redação do capítulo 1.5, gerenciamento de riscos ocupacionais, e altera o anexo 1 da norma NR1, tá? O que seria a NR1? A NR1 ou norma regulamentadora número 1, é a base da segurança e saúde do trabalho, definida pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
Estabelece disposições gerais e princípios que todas as outras normas devem seguir, tá? Recentemente foi atualizada com foco na gestão de riscos psicossociais no ambiente do trabalho, incluindo a identificação e gestão de fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores, né? Vale lembrar, gente, quando a gente fala assim, identificação de fatores que afetam a saúde mental, isso é muito subjetivo, não é? A gente entende que falar de saúde mental é um desafio para qualquer pessoa, porque a gente está lidando com a subjetividade. Mas o nosso objetivo como profissionais, né, dentro das empresas, é sempre trabalhar a humanização, né, fazer esse elo entre a gestão e o trabalhador, né, para que a humanização esteja presente. Tem muitos colegas que falam assim, eu não gosto de psicologia organizacional porque é tudo muito capitalista, porque ninguém olha para o ser humano, mas o nosso papel é justamente fazer o papel humano, né? Então, assim, olha que bacana esse trabalho nas empresas também. E outra coisa, a gente sabe dessa dificuldade de se medir os índices de saúde mental. Então, o nosso desafio enquanto profissionais é o seguinte, customizar, né, concretizar em palavras, em atos, em observações, em documentação, tá? Esses índices de saúde mental nas empresas, para que a gente possa trabalhar a prevenção a riscos, né, à saúde mental. Nós vamos ver isso mais para frente com calma, tá? A base das NRs, né? A NR1 serve como referência para todas as outras normas, né? Que regulam a segurança e saúde no trabalho. Toda empresa, geralmente, ela tem essas normas já em relação a riscos químicos, biológicos, né? E físicos, tá, gente? Então, por exemplo, você vai pegar uma empresa aí, uma fabricante de leite, tá? Ela já tem, possivelmente, um setor de saúde e segurança do trabalho e medicina do trabalho, ok? E esse setor, ele já está com a NR1 instalada, né? A grande parte das empresas já tem esse procedimento. A diferença que nós vamos ver é que nós vamos entrar com os riscos, né, psicossociais. Então, assim, nós vamos ser um funcionário a mais dentro desse setor de segurança e medicina do trabalho, certo? Geralmente são pessoas que trabalham com segurança do trabalho, né, que verificam essas normas e colocam em atuação. E nós vamos entrar e contribuir para que os riscos psicossociais sejam minimizados, né, da melhor forma ou combatidos na empresa, certo? Então, é claro que é uma coisa subjetiva, mas nós vamos tentar concretizar isso da melhor forma. A NR1 estabelece diretrizes para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, garantindo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Porque se não fosse a norma, as empresas iam levar a vida dos trabalhadores assim, tanto faz, né? Fulano está adoecendo, ciclano não está, fulano está brigando aqui dentro, está tendo assédio moral, dane-se. E não é por aí, tá? Gerenciamento de riscos. As empresas são obrigadas a implementar um sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais, incluindo a identificação, avaliação e controle, como parte da conformidade. Isso já acontece. A NR1 exige o registro e análise de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, para identificar as causas e implementar medidas. As empresas, isso aqui eu estou falando para vocês o que já acontece, não é o que a gente vai implantar, tá? Normalmente acontece. Patrícia, mas eu peguei uma empresa que não tem nada disso, que não tem nada, que não sabe nem por onde está passando. Então, a gente vai ter que sentar com o gestor dessa empresa, né? Dizer para ele da importância de um profissional de segurança do trabalho, de uma parceria com o setor de medicina do trabalho, porque se ele trabalha com exames, né, com empresas parceiras fora da empresa, a gente precisa que o SESMIT seja instalado e atue nessa empresa. Se ele não tiver o SESMIT, gente, com certeza ele vai ter uma terceirizada que faz o papel do SESMIT, tá? Que é essa saúde e segurança do trabalho, que já trabalha as normas dentro da empresa. A NR1, as empresas devem se preparar para a atualização da NR1, incluindo a revisão do programa de gerenciamento de riscos,
mapeamento, capacitação e combate ao assédio. Então, assim, o nosso papel é praticamente isso, tá? Fazer um programa de gerenciamento de riscos, né? Verificar se esse programa existe ou não na empresa, fazer um mapeamento desses riscos, a capacitação de pessoas e o combate ao assédio. Tem muitas pessoas que perguntam assim, a gente vai falar específico sobre a atuação, mas tem muita gente que fala assim, mas nós temos a obrigação de aplicar teste psicológico? Isso é muito relativo, tá, gente? Geralmente, quando vai fazer processo de recrutamento e seleção, você aplica, né, quando a pessoa está entrando na empresa, ela já passa por uma avaliação psicológica. Então, assim, você pode, de repente, pegar o laudo daquele teste que ela fez, e comparar com um novo laudo, se você perceber que tem um funcionário que está com depressão, que está com uma ansiedade, mas não significa que você vai fazer teste na empresa inteira, porque, assim, tem empresas que têm 900 funcionários, né? Eu acredito que não é, talvez, bem por aí, a gente não precisa ir a tanto, mas a gente vai falar sobre isso. Outra coisa, a NR1 também destaca a importância de promover a conscientização sobre a saúde mental, oferecer apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores e criar programas de promoção da saúde psíquica. Então nós vamos agora começar a fazer acompanhamento psicológico dentro da empresa? Não, tá, gente? Não é muito aconselhável que nós, que vamos lá trabalhar essas questões psicossociais, que a gente já comece fazendo acompanhamento psicológico. Nós vamos fazer acompanhamento, quando a gente fala acompanhamento, a gente fala psicoterapia, né? Agora, se for um acompanhamento assim, o Joãozinho teve um problema psicológico, ele precisa de um apoio, precisa de um aporte, nós estaremos à disposição para fazer um acolhimento breve, para fazer um encaminhamento. Tá cortando o áudio? Não? Tá falhando de vez em quando. Vocês estão percebendo isso também, as outras meninas? Não. Não, né? Então, não sei, Juliana, o que pode ser. Às vezes pode ser que seja internet, alguma coisa. Tem mais alguém percebendo? Não, né? Aqui não. Não, então eu não sei o que pode ser. Depois eu posso tentar te enviar novamente a outra gravação, né? Ou essa gravação, se ela não estiver cortando. Te peço desculpas aí, viu, por esse transtorno. Essa questão de internet, a gente não domina totalmente, né? Aonde o Wi-Fi chega. Então, mando para vocês. Se tiver qualquer dúvida, estamos aqui, viu? Bom, então, gente, por nada. Então, assim, nós não precisamos ficar nessa angústia de, eu vou ter que atender todos os funcionários, eu vou ter que, né, fazer um mutirão de saúde mental, de psicoterapia. Não é essa a proposta, tá? Nós temos que ter calma, até porque esse funcionário, ele precisa continuar trabalhando junto com a gente, tá? Nós seremos, assim, parte do corpo da empresa. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com essa coisa de querer abraçar tudo. Em qualquer instituição, não é só na empresa, não. Tá? A gente sabe muito bem o nosso papel. Porque a gente sabe do trabalho clínico, né? Como que ele acontece nos consultórios, e enfim. Se a gente começa a clinicar em empresa, o que não é muito indicado, né? A não ser uma abordagem psicológica breve e um encaminhamento para um médico, para um psicólogo do postinho, para um psicólogo particular, que seja, a gente começa a misturar os papéis. E se esse funcionário ele tem uma certa resistência no tratamento ou alguma transferência, as coisas começam a complicar, né? Porque o trabalho não é efetuado de forma positiva. Então, geralmente, a gente faz um acolhimento e encaminha para um psicólogo parceiro aí da empresa, certo? Então, é isso. A gente pode até fazer parcerias, né? De consultórios, de clínica, a um atendimento mais em conta. Mas nós vamos falar sobre o nosso papel aí, então. O objetivo da norma, gente, é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, relativas à saúde e segurança e as diretrizes e requisitos para gerenciamento de riscos, tá? E as medidas. Então, assim, vamos, né, alertar as empresas aí sobre os riscos.
O campo de aplicação, as normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos, e esse texto não substitui o publicado no diário, tá? Então, assim, vale lembrar que todos esses textos que eu estou passando para vocês são textos governamentais, né, do governo federal, tá? São documentos do Diário Oficial da União e recomendações do Ministério do Trabalho. Quais são os direitos e deveres, né? O que cabe à empresa, tá, gente? Chegamos lá na empresa para conversar com o gestor. Primeiramente, entender, né? Eu quero atuar com um plano de consultoria como autônoma, né? Como psicóloga autônoma, você tem a liberdade de atuar na empresa, certo? Você vai emitir um recibo do seu trabalho e vai atuar na empresa, ok? Eu posso ofertar um trabalho como autônomo. Então, eu vou conversar com esse gestor da empresa e vou dizer o seguinte: você tem conhecimento da NR1, né? Como que é o padrão de normas regulamentadoras, né? E o procedimento de gerenciamento de riscos aqui na sua empresa? Existe esse trabalho instalado? Existe. Então, precisamos ver como que está o funcionamento, né, do SESMIT de segurança do trabalho. Não existe, não tem nada instalado. Então, primeiro ponto, nós precisamos regulamentar o SESMIT, tá? Diante da NR1. Mas provável, como eu disse, que toda empresa deve ter, tá? Se não tiver, ela está correndo risco de ter algum problema. Ok? Então, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições e regulamentares sobre segurança e saúde. Informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. Então, não sei se vocês já viram, às vezes você chega numa empresa de grande porte, né? Depois, se vocês quiserem dar uma volta numa empresa assim, eu acho super legal. Eu lembro que eu trabalhei na Coca-Cola, em Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem lá, em frente ao Del Rey. E, assim, é um galpão imenso, né? A Coca-Cola. Então, você tem o tempo todo quadrinhos, né? Com gerenciamento e de risco. Então, por exemplo, caro funcionário, para entrar nessa área, coloque capacete. Para fazer tal função, não use o telefone, né? Área sujeita a riscos. Então, o tempo todo, eles alertam as pessoas. Isso é o procedimento de gerenciamento de risco da NR1, certo? A diferença é que nós vamos começar a fazer isso com a questão de saúde mental. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares, na qual os trabalhadores foram submetidos, eles têm direito de ter acesso aos exames, inclusive avaliações psicológicas, tá, gente? E os resultados das avaliações ambientais, né, realizadas nos locais de trabalho, certo? Também é necessário, tá? Não pode se ocultar. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores, tá? Então, a gente precisa aí elaborar essas ordens de serviço. A gente não, a empresa, né? O setor de segurança. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentadores sobre segurança e saúde no trabalho. Determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde. Implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Eliminação de fatores de risco, tá? Minimização e controle de fatores de risco com adoção de medidas. Minimização e controle de fatores de risco com adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. E adoção de medidas de proteção individual. Eu estou dando uma passada, uma pincelada na NR1 para que vocês conheçam as normas, tá? Mas isso aqui a gente não precisa preocupar por enquanto, tá? A gente vai ver a nossa função. As organizações obrigadas a constituir a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nos termos da NR5,
devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias com vista à prevenção e ao combate de assédio sexual e as demais formas de violência no âmbito do trabalho. Inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual, né, e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação de seu conteúdo aos empregados, tá? Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. Então, assim, o que seria isso, gente? Conduta, tá? Ética, como que seria a comunicação entre uma pessoa e outra? Respeitosa, né? Evitando formas particulares de gesto, de fala, intimidades não bem-vindas, né? Evitando roupas que talvez possam, né, causar algum constrangimento, atitudes que constrangem. Então, a gente vai fazer aí todos os tópicos aí de prevenção de assédio sexual e até mesmo moral dentro da empresa. A fixação desses procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, tá? Você pode fazer, de repente, quadros, né? Formulários de cadastro de denúncias anônimas ou de denúncias pessoais, né? Para apuração direta e indireta pelos atos de assédio moral e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante sem prejuízo, tá? Realização a cada 2 meses de ações de capacitação, de orientação e sensibilização dos empregados de todos os níveis da empresa sobre temas relacionados à violência, assédio, igualdade e diversidade, né? Então, assim, banir praticamente atos de assédio, de violência, de preconceito, né, dentro da empresa, através de cartazes, através de treinamentos, através de dinâmicas, através de canais de denúncia, tá? Então, as pessoas vão tomando consciência do que elas podem ou não fazer nas empresas, tá? Em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade. A gente pensa assim, será que funciona? Funciona, viu, gente? Porque na hora que todo mundo percebe que o negócio está sendo difundido, todo mundo tem medo, né? Claro. E aí, como que é feito assim? Em relação ao microempreendedor individual, a microempresa e empresa de pequeno porte. O microempreendedor está dispensado de elaborar o programa de gerenciamento de risco. Então, a pessoa trabalha lá com empada e é só ela que trabalha, não precisa fazer, certo? Serão expedidas pela Secretaria Especial fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. As microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem, né, pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas, poderão estruturar o programa considerando o relatório produzido por essas ferramentas e o plano de ação. As informações digitais de segurança declaradas devem ser divulgadas, né? Então, essa pessoa, ela pode fazer, ela está dispensada, mas ela pode fazer com orientações de prevenção, ok? Até porque ela pretende se tornar, né, um microempreendedor, pretende, às vezes, se tornar uma microempresa, pretende se tornar uma empresa maior, certo? Então, é isso. E só para a gente ter conhecimento, tá? Então, seria basicamente isso. Então, a gente entra na questão de identificação e avaliação de risco. A NR1 atualizada exige que as empresas incluam os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos e o inventário de riscos ocupacionais. Para cumprir essa exigência, a empresa precisa identificar, avaliar e controlar os riscos psicossociais, documentando as medidas de prevenção e controle no programa, certo? Mas como é que eu vou fazer isso, né? A gente fica assim, querendo saber o que é. O que são riscos? São fatores relacionados à organização do trabalho e interações interpessoais no ambiente laboral. Eles incluem metas excessivas, tá? Então, nós vamos observar, o vendedor, já ouvi falar que tem bancos, né? Tem metas excessivas, você tem que vender não sei quantas coisas em 10 minutos. Isso é um risco psicossocial? Sim, né?
pode trazer um estresse, pode trazer um burnout, pode trazer uma depressão, pode trazer uma ansiedade, por exemplo. Jornadas extensas. O funcionário, ele tem na consolidação de lei do trabalho o limite de 40 horas por semana, tá? Aí a pessoa está querendo que ele trabalhe 70. Ok. Mas nós estamos lá para poder orientar o gestor de que isso está errado e regulamentar, certo? Porque, assim, claro, gente, às vezes tem alguns lugares que, se depender, vão ficar aí até 100 horas, né, extras. Mas, assim, e a saúde, onde que tá? E outra coisa, é aquela questão da gente chegar e falar, olha, isso aqui pode prejudicar e pode trazer um problema até para a própria empresa, né? A ausência de suporte. Você chega lá, o funcionário começa a trabalhar, né? E não tem suporte nenhum. Não sabe pegar numa caneta, não sabe entrar no computador, não tem informação de nada. Ele simplesmente chegou para trabalhar e a pessoa está lá, faz do jeito que você achar melhor. Então, isso também pode implicar, né? Assédio moral pode ser um ameaçador aí de risco ocupacional, porque a gente sabe que os danos que o assédio moral pode trazer, né? E aí é um desafio a gente poder entender como que isso acontece. Às vezes pela denúncia anônima, às vezes observando o contexto, às vezes através de entrevista, nós vamos ver. Conflitos interpessoais, né? Outra coisa também que é importante, a gente deixar claro que o objetivo da empresa é que haja harmonia, interação, respeito às diferenças e trabalho, tá? Então, assim, aquela pessoa que está interessada em ficar causando conflito, causando discórdia, causando fofoquinha, a gente vai ter que observar isso também. Falta de autonomia, né? Tudo que eu quero fazer a pessoa não deixa. Tudo que eu quero fazer a pessoa me corta, né? Esses fatores podem causar estresse, ansiedade, depressão e outros problemas, tá? Então, a gente precisa começar a elaborar procedimentos para evitar que isso aconteça. Como que a gente vai fazer, gente? Primeiro ponto, chegamos na empresa, né? Vamos começar com isso aqui, tá? Entrevista com gestão e com funcionários. Primeiro ponto, fazer um diagnóstico empresarial. Quantos funcionários tem na empresa? Qual que é o rendimento dessa empresa, né, hoje? Qual que é o ramo? Qual que é a missão, a visão, o valor, né? É uma empresa familiar ou não, né? O que acontece dentro dessa empresa? Qual que é o meio de produto? Ela está situada numa região ou em várias? Então, tudo isso a gente precisa de entender, de localizar, tá? Para entender um pouco mais sobre os funcionários. Vou dar um exemplo. Você pega uma empresa de carne, né? Uma empresa que tem um matadouro anexo a ela. Será que o funcionário que trabalha todo dia com sacrifício de animais, né, para a confecção de carne, será que ele tem uma boa saúde mental? Ele lida naturalmente em fazer isso todos os dias? Né? É a mesma coisa de uma empresa de advocacia que não está ligada a um impacto, né, de sacrifício animal. Então, a gente precisa entender o ramo, né? E aí, desse ramo, a gente vai entendendo a cultura, vai entendendo o objetivo da gestão, né? E entendendo, assim, como que eles veem a situação da NR1 voltada para risco psicossocial. Primeiro ponto. Funcionários também, né? De repente, não é tanto você chegar e falar assim, o que você acha de ruim nessa empresa? Não é isso, tá? O objetivo não é esse. Mas é a gente se reunir, fazer um diálogo com eles, né? Para entender qual é o sentido do seu trabalho. Você entende a missão que você está desenvolvendo? Você entende o propósito dessa empresa? Né? Você entende o seu propósito, né? Então, entender um pouco mais e quais as dificuldades que esses funcionários estão encontrando hoje, né? Quais são os riscos ocupacionais, né, de saúde e segurança que podem estar acontecendo? Eu estou motivado porque é uma empresa que me faz bem.
Ah, não estou motivado por causa disso, disso e daquilo, tá? Então, a gente vai identificar nesse mapeamento aí o que está acontecendo nessa empresa. A gente vai poder usar questionários, tá? Observações, né? Sobre ambientes, sobre pessoas. Testes psicológicos, podemos sim, de personalidade, tá? Falográfico, QAT e vários outros. Patrícia, por que você não passa os testes aqui? Porque, gente, temos recomendações do conselho de mais de 50 testes de personalidade que a gente pode usar. Se eu trouxer um teste só, às vezes vocês têm um costume com outro teste, vocês têm um teste em casa, aí eu vou fazer vocês passarem por esse teste, sendo que vocês já têm outro. Não faz sentido, né? Sem falar que a gente vai ficar aqui 4 horas para aprender um teste. Então, assim, o QAT, por exemplo, se não me engano, ele já está informatizado. Você paga R$ 95 por domínio e aplica ele online. Então, assim, às vezes nem tem a necessidade de aplicar pessoalmente, né? Assim, você vai aplicar, claro, no formato online. Então, temos várias opções. Tem necessidade de aplicar teste em todo mundo? Eu não vejo de primeiro momento. Porque se você aplicar, vocês imaginam uma coisa, vocês vão acender um fósforo, né? São 50 funcionários, são 50 feedbacks, são 50 testes que estão sendo feitos, e você às vezes vai descobrir coisas que precisam ser trabalhadas e que você não vai dar conta nem de trabalhar com a empresa, muito menos com o funcionário. O que eu acho que é importante a gente entender é o seguinte, talvez filtrar, né? Quais funcionários responderam o questionário que estão insatisfeitos? Por exemplo, eu estou montando esses questionários, eu não terminei até hoje, mas eu vou mandar para vocês uns questionários padrões, tá? Até alguns dias aqui eu já envio. Peço desculpas, porque eu também estou caminhando aí nessa onda, né? E os questionários que eu tenho são muito antigos, eu não quero enviar material antigo para vocês, não. Mas nesse questionário, a gente vai entender o nome do funcionário, né? Como que ele está se sentindo pessoalmente, profissionalmente. Às vezes ele está com problema pessoal, mas não tem nada no profissional. Ou às vezes ele está com problema profissional, mas não tem nada no pessoal. Então, tudo isso a gente vai entender. Muito mais importante, talvez, que fazer só avaliação psicológica. Né? Muitas vezes ele pode estar com algum problema que está intervindo no trabalho que não necessariamente é um fator psicológico, é um fator cultural. Então, a gente vai entender tudo isso. Filtramos esses funcionários que não estão satisfeitos? Podemos sim aplicar um teste. Podemos, para conclusão de diagnóstico. Sim, mas não é obrigatório, tá? Que o psicólogo esteja aplicando testes para exercer a NR1 de risco psicossocial nas empresas. Vamos identificar se a empresa possui SESNIT, também a área de RH e desenvolvimento de pessoal. Se ela já tiver o RH, gente, também, junto ao SESNIT, já é muito caminho andado. Porque muita coisa que a gente vai usar vai vir desses setores. Atestado médico, exame admissional, avaliação psicológica. Então, muita coisa a gente vai poder aproveitar. Outra coisa, trabalhar em parceria com esses setores, tá? Porque nós vamos atuar como se fosse um consultor. Então, assim, vou chegar para o setor de RH e falar, olha, precisamos desenvolver, né, nessa empresa, atividades de liderança. Precisamos desenvolver cursos sobre assédio moral. Ah, lá na conversa com o funcionário ou com o questionário, você identificou que 10 pessoas apresentam depressão. Então, a gente vai precisar direcionar essas pessoas para atendimento psicológico, entender quais fatores profissionais podem ter influenciado. Então, o nosso trabalho é esse, né? Não é uma coisa assim, eu vou pegar uma caixa de bombom, vou embrulhar e vou entregar para o gestor. É um trabalho contínuo. Por isso que eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Não sei se vocês querem continuar atuando em clínica ou querem intercalar as duas coisas, mas vocês podem trabalhar em empresa de várias formas, como CLT, como consultor, né, autônomo,
E vocês podem também pegar, por exemplo, 5 empresas para trabalhar uma vez por semana em cada uma. Porque, assim, não significa que você tem que pegar esse plano de gerenciamento e entregar ele até o ano que vem, completo. Porque isso, gente, é contínuo. Eu preciso provar que existe um programa de gerenciamento de risco psicossocial e que nós estamos praticando, exercendo formas de atingir e de prevenir risco de saúde psicológica. Agora, não significa que eu tenho que entregar essa empresa, todo mundo está saudável, pleno, e pode ir na formatura no final do ano nessa empresa. Não é isso. Então, a partir do momento que eu tenho esse programa de gerenciamento de risco acontecendo e sendo exercido por um profissional, né, como a gente, ela já está em regulamentação. Aí, o que acontece? Nós precisamos transformar essa prática em documentos. Então, assim, fiz entrevista, vamos documentar. Fiz questionário, vamos documentar. Com cuidado. Ah, a pessoa chegou e falou assim: meu marido está me chifrando cada dia com uma. E uma dessas meninas é uma colega de trabalho. Claro que a gente não precisa colocar informações extremamente pessoais nesses documentos. Ah, ela falou que a colega de trabalho X está chifrando ela com o marido. Tá, gente? Ah, ela falou que está passando por problemas afetivos, né? Relacionados ao marido, afetivos, ponto. Que isso pode impactar seu trabalho? Não, então nós vamos encaminhar essa pessoa para o acompanhamento psicológico. Entendeu? Então é isso. E nós vamos trabalhar esses pontos aí, tá? Então, dentro de tudo isso, nós vamos fazer o quê? Analisar indicadores, tá, gente? Para nos ajudar. Então, por exemplo, eu vou fazer um indicador ou eu vou verificar quais indicadores de gestão existem na empresa. O RH tem algum indicador? O SESMIT tem algum indicador? Geralmente tem, tá? Então, assim, eles têm esse de turnover, quantidade de funcionários que deixam uma empresa em determinado período. Por que todo mundo trabalha lá e sai? Né? O que está acontecendo? Precisamos entender. Ah, por que existe tanto absenteísmo, quantidade de faltas no trabalho, atrasos, saídas? Por quê? Retenção de talentos. Isso aqui tudo, gente, pode ajudar também na confecção do formulário. Eu posso enviar um formulário pronto para vocês, mas eu acho que o diagnóstico organizacional, ele vai trazer também muita informação bacana. Porque, às vezes, uma empresa vai atuar de um jeito, a outra vai atuar do outro, e você pode investir mais em perguntas específicas, né? De acordo com esse diagnóstico. O hard count, né? O número total de trabalhadores para saber se o quadro está adequado. Então, vamos supor, no setor X, tinha que ter 3 serviços gerais. Tem só um trabalhando. Por quê? Né? Temos que entender. Como que está o clima organizacional? Você percebe que as pessoas estão felizes? Nossa, Patrícia, cheguei na empresa para conversar com a gestão, todo mundo triste. Um chorando de lá, o outro chorando de cá. Temos que entender, né? Esse clima, ele mede o ambiente de trabalho, nível de satisfação, indica se a cultura é favorável ou não, tá bom? E não é só falar assim, eu gosto ou não gosto de trabalhar, não. O que te incomoda nessa empresa? Ah, é a comunicação das pessoas. Ah, é porque não me falam sobre a minha atividade. Ah, é porque eu sinto que eu não sirvo para nada. Então, assim, a gente vai ter que mensurar, né? Recrutamento e seleção, eficácia do processo, incluindo tempo de preenchimento de vaga, custo por contratação, desempenho e produtividade, avalia a eficiência e produtividade dos colaboradores, auxiliando na identificação de áreas de melhoria. Custos de RH, inclui custos, né? Quanto que você está gastando com folha de pagamento, com turnover? Na verdade, é muito mais interessante para a empresa que você trabalhe do que ela fique perdendo funcionário, que ela gasta demais com turnover, né? Custos por colaborador. Quanto que você está gastando com cada funcionário seu? Vem cá, Joãozinho, vamos entender.
Qual que é o retorno sobre investimento? Qual que é a eficácia dos investimentos? Com treinamento, desenvolvimento, está tendo retorno? Não está? Qual que é a taxa de conclusão de treinamentos? Vamos medir o percentual desses colaboradores que completaram os cursos propostos, né? Taxa de pontualidade. Qual que é a frequência? Tem gente que mete atestado, né? Por que essas pessoas estão dando tanto atestado? Né? Gente, acontece muito, às vezes, da pessoa falar assim, eu tô desmotivada, porque eu trabalho direitinho e o fulano puxa saco do meu colega que não faz nada. Isso acontece demais. Eu tô desmotivada porque eu trabalho mesmo tanto que o Joãozinho, mas ele é amigo do diretor, então ele ganha mais do que eu. Sabe? Umas coisas assim que a gente vai ter que entender. E o desenvolvimento de pessoas, né? De impacto dos programas de desenvolvimento, né? Tá valendo, não tá? Adiantou? O gestor chegou e falou, eu quero um programa porque meu funcionário não sabe conversar. Tá bom, vamos lá fazer um treinamento sobre diálogo. Ele foi eficiente? Depois de um tempo, você vai aplicar um formulário nesse gestor, né? O seu treinamento, o nosso treinamento foi eficiente? Foi, não foi? Por quê? O que faltou? O funcionário mudou, não mudou? Né? Então, tudo isso a gente pode desenvolver. É um trabalho, gente, que não é uma semana, né? Então, assim, para quem quer um campo de trabalho, eu acho muito promissor. Porque, assim, não sei se alguém vai ficar chateado, porque estava pensando assim, vou chegar lá na empresa, com uma semana já vou fazer o que precisa e estou vazando. Eu posso até fazer, ou eu posso treinar alguém para fazer, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Mas é um campo de atuação que vocês têm. E, assim, se você pegar 5 empresas para trabalhar durante 5 dias por semana, cada dia você fica numa empresa, você fecha um contrato de, sei lá, de R$ 1.000 a R$ 2.000 com cada uma, são 10 mil por mês, né? Então, assim, e é um trabalho que você vai fazer normal, ele não quer que você resolva tudo, ele só quer que você desenvolva, tá bom? Vamos lá, aqui. Indicadores de desempenho individual e coletivo, que mede o desempenho de cada colaborador. Então, a gente vai chegar lá e vai ver se tem esses índices aqui, tá? Se tem RH, se tem SESMIT, e se tem indicador desses indicadores. Não tem, vamos fazer, tá? Tem, então não precisamos fazer. Patrícia, mas como que eu faço? A gente tem vários modelos aí, tá? De indicador de turnover, e eu vou ver também se eu faço esse material e mando para quem está fazendo essa capacitação, tá, gente? É uma coisa super simples, não é difícil, tem muitos modelos, eu tinha modelos, eu só não consegui concluir para esse primeiro momento, porque é um material extenso, mas eu posso mandar para vocês. E tem vários modelos por aí. Qual seria o atalho, então, para fazer o mapeamento? Primeiro ponto, observação direta. Vou observar o ambiente de trabalho, identificar comportamentos e práticas que podem identificar riscos psicossociais, como alto nível de estresse, isolamento social, etc. Como que eu vou fazer isso, Patrícia? Gente, cheguei na empresa, percebi que o funcionário está trabalhando com um barulho insuportável o dia todo. O que é isso? É um nível de estresse que já está sendo atingido. Uma vez eu estava no hospital com um familiar e eu fiquei observando o barulho que é o CTI de um hospital. Né? Não sei se vocês já passaram por isso. É barulho o tempo todo. É maquininha apitando, é gente né, fazendo barulho de máquina, de aparelho, de tudo, o tempo todo. Isso é um risco psicossocial, né? Pode gerar. Aí a gente vai lá né, fala com o gestor. Gestor, esse barulho, ele pode gerar um risco psicossocial. Aí a gente vai lá e coloca quais riscos psicossociais o barulho, o ruído gera. Estresse, ansiedade, depressão, tá? Várias coisas aí que podem gerar. Como que eu vou saber? Com a literatura, né? Patrícia, mas por que não está pronto isso? Porque cada empresa vai ser de um jeito. Se eu estou num hospital observando um ruído, é diferente de um escritório de contabilidade que não tem ruído nenhum.
Mas qual que é o nível que vai causar no escritório de contabilidade? Ah, podemos imaginar que a pessoa ficar sentada em frente a um computador o dia todo, sem distração nenhuma, pode gerar um risco psicossocial? Pode. De quê? De uma depressão? Ah, mas como que eu vou provar isso? Com literatura. Ah, é difícil? Não, né? Podemos imaginar assim, trabalhos monótonos causam risco, causam depressão? Vamos lá e vamos argumentar, né? E vamos apresentar. Fiz um diagnóstico dessa empresa com observação, com pergunta. Ah, seu trabalho é estressante? Não, por quê? Ah, seu clima de empresa é bom? Não, por quê? O que falta? Vamos diagnosticando. Análise de dados, né? Vou analisar indicadores organizacionais, que é aqueles que a gente viu. Tem um alto índice de absenteísmo nessa empresa? Tem uma alta rotatividade? Tem muito afastamento? Então, nós precisamos, gestor, entender por que as pessoas estão saindo, né? Qual que é a causa que as pessoas mais saem da empresa? O que o senhor acha? Vamos lá nos funcionários. Porque o Joãozinho saiu ontem, comentou com o José. Ah, eu não aguento essa empresa, porque ela não paga em dia. Ah, eu não aguento essa empresa, porque todo dia eu tenho que matar um animal aqui para poder fazer carne. Então, assim, o que está gerando esse absenteísmo? O que está gerando uma rotatividade? O que está gerando afastamento? Tá? Vamos entender. Entrevistas, questionários, como a gente falou, realizar entrevistas individuais e em grupo. Lembrando, gente, que as entrevistas individuais que tenham ética, né? A gente não vai sair comentando isso com todo mundo, tomar cuidado com o gestor. Ah, esse gestor a gente pode comentar as coisas com ele, ótimo. Ah, não pode, então vamos evitar, vamos ter um cuidado. Utilizar questionário de grupo. Vamos cuidar, gente, para a gente tomar cuidado. Esse tipo de trabalho em grupo, tá? Eu acho mais viável individual, por quê? Porque em grupo sempre tem alguém que puxa o resto. Então, assim, tem aquela pessoa que às vezes está insatisfeita e começa a contaminar a empresa inteira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer entrevista individual e em grupo, né? Em grupo, a gente pode fazer o quê? A dinâmica, a intervenção, né? E vamos utilizar questionários padronizados para avaliar as percepções dos trabalhadores. Grupos focais para obter insights mais aprofundados. Ah, grupo de gestor, grupo de analista, grupo de operacional, grupo de serviços gerais, para a gente poder entender um pouco mais. Ah, dentro da área de serviço geral, o que vocês acham que pode gerar um estresse aqui? Né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Igual eu falei, com contaminação. A gente pode, inclusive, fazer o seguinte: vamos supor, o gestor fala assim, nossa, Miriam, na minha empresa, o pessoal de serviço geral é ótimo, mas o pessoal da contabilidade está me dando um trabalho, tá? Então, o que você vai fazer? Vamos fazer uma reunião com essas pessoas e vamos pedir elas para colocar, né, de forma anônima, né, uma pesquisa de cultura num formulário de forma anônima. O que seu setor representa? Por que você não está conseguindo trabalhar? Né? E vai aparecer esses resultados aí para a gente, certo? Então, tudo isso aqui nós vamos documentar, né? E fazer esses questionários. Então, cheguei na empresa, primeiro ponto, vou pedir um armário, vou pedir um lugarzinho para guardar meus documentos, se possível, gente, de forma ética, tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes alguém vai mexer lá. Então, assim, se você puder ter um armário que você tenha tranca, que você tenha acesso, ou só você e o gestor, né? Para ninguém mexer. Porque você imagina a pessoa falar assim, estou respondendo um questionário de cultura, ou enfim, de qualquer coisa. Ah, meu gestor é muito ruim. Aí vai um funcionário tirar foto e manda para a empresa inteira. Vira uma confusão. Grupos focais, né? E avaliação psicológica, tá? Então, gente, o que acontece?
a gente precisa entender que a gente pode fazer, sim, uma avaliação psicológica, mas a gente tem que saber qual que é o foco dela, né? E é o sujeito, é a empresa, é o grupo. O que eu estou pretendendo com isso? Ah, não, vou fazer avaliação só com as pessoas que se sentem atingidas por causa do setor. Tudo bem, mas a gente tem que saber que é uma avaliação que a pessoa tem direito de ter resposta e que ela também não pode ser punida, né? É uma coisa um pouco contraditória, mas vamos supor. Você não pode deixar de contratar uma pessoa e tal por causa de um resultado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito ético, né? De falar, o perfil, não é. O que está acontecendo? Ah, fulano, você está com uma depressão? Então, vamos tentar um trabalho mais tranquilo, né? No setor X, para poder melhorar. Então, assim, faz parte também, gente. Você chegou lá, a pessoa está com depressão no setor de contabilidade. Ah, fulano, o que você acha que te deixa dessa forma? Ah, é porque eu estou cansado de papel. Eu vi um caso esses dias, gente, que eu queria até compartilhar com vocês. Eu achei super interessante. A pessoa chegou para mim e falou, Patrícia, eu estou muito esgotada, né? Porque eu estou sentindo que eu estou fazendo a função do meu chefe, né? E ele, por algum motivo, não está fazendo muita coisa. Um exemplo, né? Uma pessoa de outra cidade me relatou isso. Então, assim, vamos conversar com esse chefe, vamos mudar de setor, vamos fazer alguma coisa, o que pode ser feito? Então, cada caso é um caso. E é por isso que é importante fazer o diagnóstico antes de fazer o plano de intervenção, porque não é um padrão. Então, se a gente chegar, gente, com uma malinha e uma apostila numa empresa e falar assim, vim aqui fazer o plano de procedimento, né, de gerenciamento de risco, para risco psicológico. Nós vamos seguir esse passo, ok? Aí o gestor vai falar assim, lindo, maravilhoso, mas na minha empresa você vai ter que fazer diferente. Porque lá vai ter uma situação específica diferente. Você vai falar, não, eu acho ótimo, mas aqui, estou precisando que você faça uma palestra para eles amanhã sobre assédio moral. Não estou aguentando mais. Aí você vai ter que passar por cima e fazer essa palestra e depois voltar no planejamento. Então, gente, quais seriam os riscos psicossociais principais? Estresse, isolamento social, assédio moral, assédio sexual, sobrecarga, falta de apoio, conflitos interpessoais, jornadas exaustivas e ambiente insalubre ou desorganizado. Até então, são as principais questões que a gente vai observar, né? As outras questões ligadas à saúde e segurança do trabalho, de material, essa coisa assim, a gente não vai observar tanto, porque já está ligado ao SESMIT, né? Mas a gente pode intercalar com eles, tá? Então, estou percebendo que está faltando material. Vamos lá e vamos conversar, né? O fulano reclamou que ele não tem uniforme, isso está deixando ele triste. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas isso aí, geralmente, o setor do SESMIT já olha. Depois nós vamos fazer a priorização, avaliar a frequência e gravidade desses riscos, tá? E priorizar aqueles que exigem intervenção imediata. Então, vamos supor. Patrícia, todo dia que tem reunião nessa empresa, o Joãozinho está brigando com a Maria. Tá. Então, peraí, vamos entender. Todo dia que tem reunião, mas quais os dias das reuniões? Certo? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de entender, ok? Outra coisa, eu preciso atuar hoje? O Joãozinho encontra com a Maria todo dia? É uma urgência? Ou vai ter uma urgência que vai me demandar atuar antes? É uma organização, né? Qual que é a causalidade? O que eu vou investigar, né? As causas dos riscos com organização do trabalho, estilo de gestão, falta de reconhecimento, também é fator de risco psicossocial, tá? A gente pode englobar junto com os de cima. Então, assim,
Ah, Patrícia, essa empresa é uma bagunça. Ó, cada dia eles pagam a gente de um jeito, cada dia você chega no setor, tudo bagunçado. Você chega lá, o pessoal da limpeza não limpou, ou limpou e mexeu em tudo. O que está acontecendo? Né? Como que é o estilo da gestão? É um estilo autoritário, que não escuta, que não recebe, que não observa? Então, o estilo da gestão está me fazendo mal? Vamos observar. A falta de reconhecimento. Não, estou trabalhando demais, mas ninguém chega para mim nem para me agradecer. Eu dou meu sangue nessa empresa e ninguém fala nada. Então, a gente já vai percebendo o que tem que ser trabalhado, né? Com a gestão, com os funcionários, com os coordenadores, certo? E a identificação e a prevenção de riscos são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Quem mais vai dar para a gente o nosso instrumento de trabalho são esses trabalhadores. Então, eu vim aqui porque eu quero evitar o assédio moral. Não, Patrícia, eu queria te contar uma coisa. O problema dessa empresa não é assédio moral. O problema dessa empresa é falta de comprometimento. Entendeu? Além de impactar positivamente a produtividade e o clima. A norma regulamentadora exige que as empresas identifiquem, gerenciem e identifiquem, entende? Não que elas trabalhem impositivamente, mas que elas identifiquem e gerenciem os riscos psicossociais como parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, a gente vai montar uma pastinha, um documento de risco psicossocial, e nela a gente vai fazer todos os procedimentos, arquivar todos os materiais. Chegou o fiscal do Ministério do Trabalho na empresa. Olha, fulano, nossa pastinha está aqui, ó. Sou psicóloga, né, devidamente certificada, ou sou outro profissional, estou trabalhando esses riscos psicossociais na empresa, tá? Nós temos a pasta aqui do procedimento de risco, gerenciamento de risco ocupacional, temos os documentos, temos a programação de coisas que já foram feitas e que a gente pretende fazer. Ótimo. Ótimo, tá? Quais documentos que eu vou providenciar? Programa de gerenciamento de risco. Esse documento deve conter a avaliação dos riscos psicossociais, tá? Patrícia, existe um padrão do Brasil? Não. Cada empresa vai ter seu formato. Aí você pode chegar lá e conversar com o pessoal da segurança do trabalho, se eles já têm um formato ou não desse modelo, tá bom? Se não tiver, vocês vão montar. Esse documento, mas geralmente tem. Aí você vai adaptar ao psicossocial. Esse documento deve conter a avaliação dos riscos, tá? Por exemplo, o risco de ruído, ele pode causar um estresse, né? Exposição ao ruído. O risco de assédio moral que existe aqui, né? Existe risco? Não existe. Por que existe? Patrícia, de onde você tirou isso? Porque a gente fez entrevista, a gente fez pesquisa, a gente contabilizou que em 3 formulários que os funcionários responderam, eles relataram que existe assédio moral. A gente contabilizou que em 2 respostas, 2 funcionários dizem estar deprimidos por causa do comportamento da gestão, né? Então, tudo isso, todos esses tópicos aqui, a gente vai quantificar pelos formulários, tá bom? Esse documento deve conter avaliação, as medidas de prevenção e controle, além de outras informações relevantes. Tem inventário também de risco ocupacional. Esse documento lista os riscos identificados, né? E no ambiente, incluindo os riscos psicossociais. O plano de ação, esse documento define as ações a serem implementadas para controlar esses riscos. Então, assim, fizemos o programa, o inventário. O que foi identificado? Então, assim, no programa de gerenciamento, nós vamos colocar só a lista lá, tá? Como que vai medir? Como que vai controlar? Beleza.
No inventário, a gente vai falar quais riscos foram identificados. Ou a gente pode também, gente, colocar a avaliação dos riscos todos. Tipo, fazer uma listagem padrão, do jeito aqui, ó, colocar tudo. E aí, com o inventário, a gente vai dizer qual daqueles riscos está presente ou não naquela empresa, certo? O documento define as ações a serem implementadas para controlar os riscos com prazos e responsáveis. Então, vamos dizer o seguinte: para trabalhar o assédio moral, nós vamos trabalhar durante 2 meses com reuniões, dinâmicas e treinamentos. Ok. Quem vai ficar responsável pela reunião? Fulano de tal. Quem vai ficar responsável pelo treinamento? Ah, vai ser online. Como que vai ser feito? Tá. Fiz o plano de ação? Vou anexar também outros documentos. Protocolos de avaliação que foram feitos, programas de apoio ao trabalhador, né? Ah, essa semana é a semana do contador. Ah, essa semana é a semana do psicólogo, né? Ah, e a gente faz aqui um almoço todo mês para incentivo aos aniversariantes. Tudo isso entra com o fator de benefício psicossocial, né? Trabalhar a motivação, trabalhar a satisfação, né? Trabalhar a conscientização. Então, tudo que for feito, a gente vai contabilizar, dependendo das necessidades específicas da organização. Então, cada empresa vai trazer um diagnóstico, tá? Agora, se você também quiser fazer uma intervenção e quiser, né, contar com o meu apoio como mentoria, estou à disposição, tá? Por exemplo, Patrícia, eu comecei a desenvolver esse trabalho na empresa X. Vou precisar da sua supervisão 1 vez por semana. Vamos agendar, sem problema nenhum. Eu ajudo vocês a fazerem esse passo a passo, né? Um valor, assim, razoável mesmo, para que a gente possa fazer, tá bom? Outra coisa. Esse programa deve conter, no mínimo, os seguintes documentos, como a gente já falou: o inventário e o plano de ação. Os documentos integrantes devem ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais normas, datados e assinados. Os documentos devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores, aos sindicatos e à inspeção do trabalho, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque esses documentos serão acessados, né? Então, evitar assim, o fulano falou mal do fulano falou que tá com raiva de não sei quem, que foi assediado pelo fulano. Tem que tomar cuidado, tá? Fulano disse, relatou, está constrangido por uma situação de assédio, que está sendo melhor identificada, entendeu? É diferente, né? Considerando que eles podem ter acesso. Então, como que seria esse planejamento de intervenção, tá, gente? Vou tentar acelerar um pouquinho, que eu falo demais, né? Eu estou preocupada com o tempo. Não quero deixar vocês aqui até muito tarde. O inventário de riscos ocupacionais, a gente vai ver o quê? Os dados da identificação dos peritos e das avaliações dos riscos devem ser consolidados em inventário, né? Como a gente falou. O inventário deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes, atividades feitas, descrição dos perigos, identificação de fontes, circunstâncias, né? Tem perigo de adoecer. Por quê? A indicação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição dos trabalhadores aos perigos, a identificação dos grupos de trabalhadores expostos, a descrição das medidas de prevenção implementadas, né? A caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos, os dados da análise preliminar do monitoramento de exposições a agentes físicos, né? Isso aqui é mais feito pelo SESMIT, tá? Mas a gente também pode fazer considerando saúde mental. E avaliação de risco, incluindo a classificação para fim de elaboração de plano de ação.
O inventário deve ser mantido atualizado. Isso aqui eu estou falando da lei de norma regulamentadora do Diário Oficial da União, do governo federal, né, do Ministério do Trabalho. Tudo isso aqui foi tirado, tá, desses órgãos. O inventário deve ser mantido atualizado. O histórico deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos na empresa, tá? Ou pelo período estabelecido em normatização específica. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco da Organização Contratante, deve incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências ou local. Então, se eu tiver na empresa uma pessoa contratada, né, eu tenho que ter essas medidas para essa pessoa contratada, tá? No caso de utilização de programas das organizações contratadas, elas devem fornecer à organização contratante o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação, tá? No caso das organizações contratadas em que serviços são prestados somente pelo titular ou sócio, a organização deve estender suas medidas de prevenção quando atuar em dependência ou local previamente convencionado em contrato. As organizações contratantes devem informar as organizações contratadas os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade que possam impactar nas atividades. Isso aqui é quando uma empresa contrata a outra, né? São as normas. As organizações devem informar as organizações dos riscos ocupacionais, né, sob sua responsabilidade que possam impactar. Eu contratei uma empresa que vai fazer um trabalho X. Qual o risco desse trabalho para o funcionário? Né? Temos que dizer. No caso de organizações contratadas que realizam atividades no estabelecimento da organização contratante, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, tá? Sob coordenação da organização contratante. Qual são o plano de ação? Então, a gente já viu, né? As medidas específicas para reduzir ou eliminar riscos envolvendo trabalhadores na tomada de decisão. Implementar mudanças na organização com treinamentos. Então, identifiquei quais os riscos, né? Posso começar fazendo. Já fiz entrevista, já fiz formulário, já fiz prontuário. Identifiquei, o risco é assédio moral. Vamos trabalhar o assédio em forma de treinamento. Vamos trabalhar com dinâmica. Vamos trabalhar com programas de apoio, de encaminhamento psicológico para outros psicólogos públicos, né? Ou CAPS. Vamos trabalhar com a melhoria da comunicação, com o setor de comunicação da empresa, né? Vamos trabalhar a dinâmica, escuta, ajuste. Eu posso fazer uma escuta acolhedora, não significa que eu vou fazer psicoterapia. Vamos trabalhar os ajustes necessários. Olha, a partir de agora, né? Nós não permitiremos mais, por exemplo, fofocas, né? Informações tóxicas dentro da empresa, né? Nós vamos. Claro que a gente não vai sair escutando o pensamento ao falo dos outros, mas nós vamos trabalhar de forma que comportamentos tóxicos não sejam tolerados. Olha, gente, se for relatado que alguém recebeu fofoca dentro da empresa, que alguém está fazendo assédio moral com o outro aqui dentro, essa pessoa vai ser advertida e vai assinar uma ata, né, uma advertência, podendo ter punição, porque isso é um fator de risco psicossocial. A fofoca, o assédio moral, a mentira, né, e tudo aí vai sendo organizado. Nessa capacitação, né, de acordo com a lei, o empregador deve promover em conformidade com o disposto. Ao termo dos treinamentos, deve ser emitido certificado contendo nome e assinatura da pessoa, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável. No SESMIT, isso aqui é como se fosse o ponto principal. A gente ainda pode incluir entrevistas, questionários, né, psicológicos e tal, e anexar na pasta do funcionário. Aí você faz uma pastinha por setor ou por funcionário e anexa esses documentos aí. Aí, fez um treinamento, entrega um certificado para o funcionário e fica com o certificado.
Ah, mas como que eu vou fazer um treinamento? Vou verificar se a empresa já trabalha com treinamentos, ou se eu tenho que contratar fora, ou se eu vou fazer o treinamento. Então, não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, gente, mandei para vocês os materiais, vocês vão usar o material de assédio moral em todas as empresas. Mas chega lá, a pessoa está precisando de um material de liderança. Chega lá, está precisando de um material de conhecimento técnico. Entende? Então, eu vou montar de acordo com o que eu recebo de demanda, né? E não é difícil você montar um treinamento, né? Ou você pode contratar por fora. Ah, Patrícia, eu preciso de um treinamento técnico. Como manusear arma? Tá. Então, nós vamos chamar uma empresa específica nisso. Ah, preciso de um treinamento sobre liderança. Não, então a gente consegue fazer, né? E aí vai. E o treinamento eventual? Então, são 3 tipos de capacitação: inicial, periódico e eventual. O treinamento inicial deve conter antes de trabalhador, né, ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida, quando não estabelecida em prazo determinado, né, pelo empregador. A capacitação deve incluir estágio, prática ou orientação em serviço, né? Exercícios simulados, habilitação para operação, embarcações, máquinas e equipamentos. O tempo dependido em treinamentos previstos é considerado como trabalho efetivo. Ah, não, nós vamos fazer treinamento no final de semana que a gente não precisa pagar o funcionário. Tem que ser durante o expediente. Ou você vai pagar hora extra. Aí você escolhe, né? Não pode ser em tempo, em outros períodos. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador em uma cópia arquivada na organização. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. O treinamento previsto pode ser ministrado em conjunto com outros treinamentos, observados os conteúdos e carga horária. O treinamento deve ocorrer quando mudança nos procedimentos, condições ou operações que impliquem alteração de risco. Na ocorrência de acidente grave ou fatal que indique a necessidade de novo treinamento. Ah, isso aqui é mais um SESMIT, né? A pessoa teve um problema acidental. Vamos treinar todo mundo de novo, porque aconteceu isso. E após o retorno de afastamento ao trabalho, quando a pessoa, né, afasta por mais de 180 dias. Lembrando, gente, que eu gosto muito de efetuar treinamento inicial na empresa, né? Então, a pessoa já entra, já sabe como é que funciona, como que é a empresa, sabe? Que é as coisinhas básicas. Missão, visão, valor, quantos funcionários tem dentro dessa empresa, né? Quantos não tem? Enfim, tudo isso a gente pode trabalhar, né? Uma infinidade de coisas. Então, o trabalho tem, né? Inclusive, a gente pode atuar como CLT, né? Como psicólogo na empresa. Não só consultor autônomo, né? Ele pode até nos contratar para exercer esse risco psicossocial, assim como existe o técnico de segurança do trabalho, né? Então, é um campo aí muito amplo, tá, gente? Para quem quiser trabalhar em empresa junto com outras funções ou não. Ou você pode também trabalhar numa empresa só, né? Empresa grande ou pequena. Ah, vou trabalhar com isso e vou trabalhar com recrutamento se precisar, né? Então, pode ser feito também. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e estruturação pedagógica. O conteúdo prático pode ser realizado na modalidade de ensino à distância, desde que previsto na norma regulamentadora específica, ou semipresencial. Como que eu vou fazer esse acompanhamento e avaliação do meu trabalho? Primeira coisa, vou monitorar a eficácia das medidas implementadas e realizar ajustes conforme necessário. Então, por exemplo, vamos medir, valeu a pena? Foi efetivo esse processo que a gente fez? Como que nós vamos monitorar? Questionários, né, de pesquisa, vamos aplicar com os funcionários, vamos aplicar com o gestor. Ah, percebeu melhoria em relação ao que foi conversado anteriormente? Sim, não, né? Se sim, ótimo, foi alcançado. Se não, o que não deu certo? Precisamos entender,
Qual que seria a melhoria contínua? Vamos manter um ciclo contínuo de melhoria, buscando aprimorar a prevenção e gestão dos riscos? Ótimo. Ah, não, não vamos manter. Então, não vamos, certo? Por isso também a gente precisa fazer. E a documentação, tá? Então, eu fiz o monitoramento e revisão. Vamos documentar também, tá, gente? Vamos ter separadinho. Intervenção, planejamento, monitoramento, revisão. Nós vamos ter o nosso arquivo aí muito bonitinho, tá? Porque se chegar um fiscal lá, estamos lindos, maravilhosos e belos. Outra coisa, quem for atuar em empresa, tem algumas empresas que compram uns testes psicológicos, né? Então, se você decidir trabalhar com aplicação de palográfico, você tem autorização para solicitar a empresa para comprar esse teste para você utilizar, porque é um material que você vai usar no seu trabalho. Então, você não tem obrigação de comprar um teste para você aplicar lá dentro. Outra coisa, tem muita gente que paga, né, o conselho, o boleto do conselho, né? Tem algumas empresas que pagam porque o profissional atua para a empresa. Então, isso também acontece, já havia acontecido, tá? Ele está à disposição daquela empresa, então ela fazer esse pagamento. É toda empresa que tem obrigação? Não. É toda empresa que faz isso? Não, mas acontece, tá bom? Então é isso. O que mais? Melhoria contínua. Deixa eu ver aqui. Certo. Então, nós vamos trabalhar essa eficácia, melhorar sempre, fazer essa gestão em determinado tempo, tá, gente? Nós temos 20 anos aí para arquivar esses documentos, para mantê-los arquivados. Monitoramento e revisão, desde que você comece a fazer, né? E comece a documentar. Não se esqueçam da documentação. Outra coisa que é importante, tudo que você fizer no dia, você anota. Eu não tinha costume de fazer isso, e de um tempo para cá eu tive que começar a fazer, e eu achava super estranho. E depois eu falei, perfeito, porque quando você anota, tudo está registrado, o seu gestor tem noção de tudo que você fez, e aí, se precisar de, no dia 19 de abril do ano passado, o que eu fiz? Está lá, né? A gente vai quantificar também o nosso trabalho, porque eles entendam e valorizem cada dia mais a atuação do psicólogo, certo? E vou fazer esse monitoramento também, acompanhando, monitorando a eficácia, realizando ajuste, né? Com formulário de treinamento, de pesquisa, melhoria contínua, manter. Você pode fazer também, gente, um gráfico, né? Depois da intervenção do psicólogo, melhorou as taxas de absenteísmo, melhorou as taxas de turnover, melhorou, sei lá, abaixou os níveis de afastamento. Então, é sinal de que o nosso trabalho está sendo, né, bem sucedido lá dentro. Melhoria contínua, manter um ciclo contínuo de melhoria, buscando aprimorar a prevenção e gestão de risco, tá? Então, isso aí é excelente para a gente continuar fazendo também. A NR1 exige no mínimo inventário, como a gente falou, e o plano de ação. Então, montei minha pastinha de NR1 de risco psicossocial, inventário. Fiz lá o inventário de toda a empresa, né? Vê como serve você tem. Se tem, você vai usar o modelo dele. Se não tiver, você vai usar o seu modelo, tá? Lá no modelo do SES, a gente vai ter riscos psicossociais que você acredita que possam ter na empresa. Acredito que possa ter risco de assédio moral, risco disso, daquilo. Coloca tudo lá e depois você coloca o que você viu, documentou. Plano de ação deve detalhar as medidas para eliminar, reduzir ou controlar. Quais são os planos de ação para eliminar assédio moral? Para reduzir, para controlar, advertência, né? Reunião, treinamento, dinâmica, palestra, acolhimento psicológico, encaminhamento para postinho de saúde, tudo isso a gente vai poder colocar. Além disso, a NR1 também exige a elaboração e manutenção do programa, como a gente falou, né? E deve ser elaborado pela empresa com base na sua realidade e considerando os riscos específicos das atividades envolvidas. Então, não adianta eu falar para vocês, na escola o risco de depressão é tal, mas na empresa de sorvete é outro.
como é que eu vou fornecer um material, né, fechado para vocês, sendo que cada empresa tem uma realidade. E o nosso papel é elaborar inventário, né? Não é chegar e propor um plano já pronto, tá? Em ambientes mais complexos, pode ser necessário apoio técnico especializado para garantir um diagnóstico completo. Então, por exemplo, percebi que o som pode causar uma depressão. Preciso de uma consultoria de uma fonoaudióloga. Vamos marcar, vamos fazer uma parceria, né? Vamos buscar um contato, vamos ver o que a gente consegue. Tem empresas onde as pessoas afastam por problemas de ruído. Eu já vi isso acontecer, tá? E é por causa do trabalho. Então, a gente precisa de entender. Então, gente, é isso, né? Diante desse inventário, das medidas da elaboração do programa de gerenciamento de risco, o nosso trabalho está sendo feito, tá? Simples assim. Pode parecer complexo, mas não é. O objetivo é que a gente possa sentir a empresa, sentir a gestão, anotar as demandas e fazer um planejamento. Patrícia, mas então você quer dizer que eu não vou sair com nada do curso? Não. O que tiver saído do curso? Qual que é o papel do psicólogo na empresa? Olha, o papel é realizar um programa de gerenciamento de risco relacionado à saúde psicossocial, tá? Realizar um mapeamento, um programa de intervenção e um diagnóstico, um programa e um mapeamento de resultados. Então, senhor gestor, o meu papel é esse, tá? Fazer um inventário dos riscos psicossociais ou buscar os riscos possíveis e trabalhar quais existem, quais não, se existe ou não aqui na empresa, de acordo com o seu relato, dos funcionários, da observação, fazer um mapeamento, um diagnóstico, um plano de intervenção, né, e um acompanhamento dentro do programa de intervenção de risco, né, de gerenciamento de risco, fazer esses documentos, deixar arquivado e a gente vai estar atendendo a norma NR1 de acordo com riscos psicossociais, de acordo com esses documentos que estão sendo feitos. Não é ideal que você atue se não tiver SESMIT. Ou ele vai ter que implantar um SESMIT, ou você vai atuar junto com o SESMIT. Então, gente, nós vamos chegar na empresa, o SESMIT também vai ajudar demais, tá? Vocês podem ter certeza que o setor de SESMIT vai pegar a gente assim e vai puxar. Porque ele já deve ver muita coisa e ele vai precisar muito de nós. E a gente deles. Tá bom? E no mais, estamos aqui à disposição. Patrícia, encontrei esse perfil. O que você me sugere? Vamos trabalhar isso aqui? Vamos trabalhar aquilo ali? Estou à disposição, né? E se alguém quiser fazer uma consultoria toda semana, né? Uma mentoria direto, para saber como entrar, como intervir, né? Na empresa, uma sugestão que eu dou para vocês. Montem projetos, né? Com base nesse material. Então, assim, meu projeto é esse, vou fazer, como eu falei, diagnóstico, mapeamento, intervenção e acompanhamento, tá? A gente pode fazer uma série de coisas diante disso. Dinâmica, entrevista, acolhimento, encaminhamento, né? Quais são os seus benefícios, gestor? Diminuição de índices, né? Regulamentação de norma, prevenção de acidentes, prevenção de doenças, consequentemente, mais lucro para a empresa, né, e menos prejuízo. Então, você vai estar ganhando com a minha presença. Você pode até gastar um pouco comigo, mas você vai ganhar porque você vai economizar de outras formas, entende? E aí você pode ofertar esse trabalho para eles, tá? Lembrando, gente, que o valor é muito relativo. Tem empresas que você pode cobrar um valor mais alto, tem empresas que você pode cobrar um valor mais barato, né? Você pode pegar 5 empresas e trabalhar um dia em cada empresa e cobrar, por exemplo, R$ 1.500 mensais de cada empresa, né? Vai dar uns R$ 8.000 por mês, tudo. Ou você pode trabalhar como é que é? Ou você pode trabalhar, por exemplo, numa empresa só e fechar um cargo CLT ou um cargo de autônomo.
Isso depende muito de cada empresa. O que eu sugiro é que você faça uma pesquisa daquela empresa, qual que é o salário médio, né, o porte. Às vezes você vai pegar 5 empresas pequenas e dividir um valor ficar um dia em cada empresa. Ou você vai pegar uma empresa grande e trabalhar todos os dias. Ou vai trabalhar em paralelo ao consultório. Então, isso aí, podem ir trocando ideias comigo, que eu estou à disposição. Montou esse plano, chega lá, conversa, escuta o gestor e começa a prática. Tem um plano, tem um planejamento de tempo? Não sugiro que dê esse planejamento, porque você vai ver muita demanda que pode mudar. Aí ele, não, mas eu quero um tempo específico para você atuar. A gente pode colocar um objetivo aí inicial de 3 a 5 meses, mas esse plano, ele é feito pelo SESMIT. O SESMIT não atua e vai embora. O SESMIT existe na empresa. Ou ele existe através de consultoria. Então, nós vamos ser obrigatórios, tá? Não é questão da pessoa querer ou não, é questão de ser obrigatório ter esse profissional, certo? Não é só o plano, não. Agora, se vocês quiserem elaborar e desenvolver por eles também, pode ficar à vontade. Mas eu acho que vai ser meio difícil, né? Fazer isso sem um profissional específico. Então, eu espero ter ajudado, né? Espero que tenha suprido as dúvidas e deixado vocês, né, informados sobre essas questões. Quero ressaltar que esse documento é o documento oficial mesmo, né? As fontes aí. E estou à disposição, né, para alguma dúvida, alguma ponderação que vocês queiram fazer, né? E desde já agradeço, né? Então, finalizamos aqui. Quem tiver alguma dúvida, nós vamos agora abrir o chat e convido você que está assistindo a gravação para mandar um WhatsApp, né? Para mandar uma pergunta diretamente, que eu vou estar à disposição para estar respondendo. Então, vou dar um pause aqui para a gente agora